apresentaram-se perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Agora capítulo 7, versos 54 a 60, que fala sobre a morte de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu. E apenas o verso 1 do capítulo 8. E Saulo consentia na sua morte. Meus irmãos, vamos orar. Senhor, que texto maravilhoso, desafiador para todos nós. Que o Teu Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações, nos encha de coragem, de aprendizado, de temor, diante dessas verdades que a Tua palavra nos ensina, Senhor. Que sejamos cheios do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu queria comentar sobre a vida de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. A ênfase está no Espírito Santo que encheu este servo de Deus. Nós carecemos de bons exemplos, carecemos de bons modelos para sermos estimulados na nossa vida cristã. Não é somente as crianças que precisam disso. Nós adultos, pais, casados, solteiros, homens, mulheres, todos nós precisamos de ver pessoas como nós, pecadoras, alcançadas pela graça, que viveram uma vida muito mais próxima de Deus do que a nossa. É indiscutível que Jesus Cristo é o nosso supremo modelo, o nosso supremo pastor e a perfeição que existe para nós seguirmos. Mas Ele deixou homens e mulheres como nós, pecadores como nós, carentes da graça de Deus como nós, capacitou-os a viver uma vida cheia do Espírito Santo. E uma dessas pessoas que nós vamos ver hoje é a vida desse servo de Deus, Estevão. Nós vemos lá em Hebreus 11 uma galeria de bons modelos de fé para nós, para nos estimularmos na caminhada cristã. E nessa caminhada cristã, uma das coisas que o diabo tem usado para enfraquecer o testemunho da igreja, o testemunho de pessoas, é a zombaria. A zombaria tem feito, o medo de ser zombado pela fé tem feito muitos de nós, muitos cristãos ao redor do mundo e ao redor de nós, e talvez nós sejamos uma dessas vítimas, que diante de pressão, de zombaria, temos negociado a verdade, temos abrido mão de valores com medo, porque nós ainda amamos muito a nossa reputação e não o nome de Deus como deveríamos. E por medo de zombaria, muitas vezes nós negociamos os princípios de Deus, afrouxamos as rédeas da santidade.
e negociamos os princípios de Deus com medo de sermos zombados e muitas vezes perseguidos. Mas para aqueles que estão caminhando profundamente diante do Senhor, com sinceridade, essas coisas não afastam de Deus, elas aproximam. Spurgeon diz que as piores circunstâncias não podem destruir os verdadeiros cristãos que se apegam a seu Deus. A graça é um vivo poder que sobrevive àquilo que sufocaria todas as formas de existência. O fogo não pode consumi-la e a fumaça não pode enfumaçá-la. Uma pessoa pode ser reduzida a um odre e a ossos secos, e todo o seu conforto pode ser ausente dela. Contudo, pode manter sua integridade e glorificar ao seu Deus. É o exemplo de Estevão. E também um testemunho que o salmista nos deixa no Salmo 119, verso 51, diz assim: os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. O salmista ali, que para muitos era Davi, ele falava: eu sou zombado pela minha fé, sou zombado continuamente, mas eu não me afasto da tua lei. Então, nós vemos que uma das armas para enfraquecer a fé é a zombaria, e mais do que ela, a perseguição, a ameaça que muitos cristãos sofrem, e que de alguma forma nós também sofremos e podemos sofrer. O próprio apóstolo Paulo diz em Atos 17 e 18 que ele foi zombado de tagarela por falar a verdade ao povo. E ele não se intimidou. Pior do que zombaria são acusações falsas, como no caso de Estevão. Intimidações, uso de violência, ameaças e morte e até execuções. O que pode fazer um cristão não ceder à zombaria? O que pode fazer você e eu não afrouxarmos as rédeas do nosso testemunho cristão diante de ameaças? Talvez seja lá no seu grupo de trabalho, de escola, talvez um ambiente familiar. Zombaria por ser cristão, zombaria por preservar a fé, e às vezes nós cedemos. Só há um jeito, segundo a palavra de Deus, de nós não cedermos a essas pressões. Se nós formos olharmos para a nossa vida hoje, eu olho para a vida de Estevão e fico até envergonhado de ler isso diante dessa coragem desse homem. E nós vemos que a vida de Estevão, ela deixa uma resposta. Somente uma vida cheia do Espírito Santo nos capacita a suportarmos as pressões que o cristão recebe. O capítulo 6 de Atos diz que após a vinda do Espírito Santo e o contra-ataque de Satanás, cuja derrota Lucas comenta aqui no verso 7 do capítulo 6, que Lucas diz que aqui no Evangelho de Atos aconteceu 3 ataques de Satanás para tentar derrubar o início da igreja. Um foi contra a perseguição, não conseguiu, porque onde há o sangue de Cristo, dos mártires, é a semente da igreja. Depois tentou atacar a vida da igreja com a hipocrisia e com a mentira de Ananias e Safira. Não conseguiu e tentou então, através da distração, tirar da igreja que estava sendo formada um ataque muito sutil. Qual que era? O início do capítulo 6 diz que naqueles dias estavam se multiplicando o número de discípulos e haviam murmurações entre 2 grupos ali, os helenistas e os hebreus. Estavam falando que as viúvas de um dos grupos dele não estavam sendo atendidas. Então, os apóstolos estavam tendo que resolver isso, estavam tomando conta dessa situação também. E eles chegaram a falar assim, no verso 2, então os apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. São funções extremamente importantes diante de Deus, imprescindíveis. E o que o diabo estava querendo atacar é fazer com que toda a igreja se preocupasse apenas com uma coisa só: e atender às viúvas, o que é extremamente bíblico e essencial e importante. A questão sutil era que estava querendo tirar dos apóstolos o ministério da palavra e fazê-los preocupar somente com isso. E se deixasse de lado o ensino, as heresias entravam e destruiria o testemunho da igreja. Então eles se reuniram, tiveram esse discernimento, pediram para que escolhesse 7 homens capacitados de boa reputação para que atuassem nessa área. Então assim, as 2 áreas que são áreas de serviço na igreja, extremamente importantes,
estavam agora organizadas. As pessoas eram corretamente atendidas e eles podiam continuar com o ensino da palavra. Por isso que no verso 7 diz que crescia a palavra de Deus em Jerusalém. A igreja se organizou de tal forma que as funções foram complementadas. Então, isso era um ataque sutil. Fazer se preocupar apenas com uma coisa só e deixar o ensino de lado. Até agora, até o verso 7, mais ou menos, a igreja ela estava restrita apenas a judeus compõe apenas de judeus e estava restrita apenas em Jerusalém. A partir de agora, com esse episódio de Estevão, o Espírito Santo está para espalhar o seu povo pelo mundo. E o apóstolo Paulo é um instrumento de Deus para ser o pioneiro. Lucas, então, vai explicar como os fundamentos da missão entre os gentios foram lançados por dois homens notáveis, Estevão, o Mártir, e Filipe, o evangelista, a partir do capítulo 8. E por duas conversões notáveis, a de Saulo, em Paulo, e a de Cornélio, o centurião. Esses 4 homens, juntamente com Pedro, alcançaram e transformaram o mundo e contribuíram para a expansão da missão global da igreja. Hoje eu queria ver com os irmãos o testemunho da vida de Estevão, marcas de um cristão cheio do Espírito Santo, que serve para todos nós, homens, mulheres, independente da função que ocupamos na igreja, independente se somos casados ou solteiros, jovens ou não. As marcas de uma pessoa cheia do Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz na vida de um cristão, o que é possível isso. A pregação de Estevão provocou fortíssima oposição, nós vamos ver isso, estou dando um pano de fundo para os irmãos, fortíssima oposição dos judeus, mas em sua defesa perante o Sinédrio, ele enfatizou que o Deus vivo é livre para ir aonde quiser e para levar o seu povo a avançar por todas as regiões. Apesar de não ter convencido ninguém e convertido ninguém diante de sua defesa, que foi teologicamente correta, ao contrário, causou furor nas pessoas e motivou a morte de Estevão. E lá, nesse martírio, estava o jovem Saulo, vendo e consentindo com a morte de Estevão. Estevão é um dos personagens que aparecem em Atos, é um dos personagens mais proeminentes no Novo Testamento. O discurso maior que nós lemos em Atos não é de Paulo nem de Pedro, é de Estevão, que está no capítulo 7, versos 2 a 53, onde ele faz a defesa dele perante o Sinédrio. Estevão é lembrado como o primeiro de muitos mártires. Ele viveu e morreu de forma a glorificar o nome de Deus. Estevão caiu morto em terra, mas nós vamos ver que Jesus ficou em pé para recebê-lo. Nós vamos trabalhar um pouco isso, se Deus permitir. Estevão entrou na história em Atos capítulo 6. Foi escolhido para ajudar no serviço e atuava, fazia prodígios e sinais, porque estava cheio do Espírito Santo. E logo no capítulo 7 ele foi apedrejado. Uma vida curta, mas de profundo significado. Porque às vezes nós pedimos a Deus uma longa existência, mas o que marca a nossa vida como testemunho não é a quantidade de dias, mas a qualidade dos nossos dias como cristãos. Pessoas que viveram pouco, que marcaram, deixaram um legado perpétuo com seu testemunho cristão. Embora o tempo dele no palco da história foi curto, a importância da vida dele para todos nós repercute até hoje, meus irmãos. A importância dele para a expansão da igreja, da missão da igreja mundial, através da morte desse servo. Ele mostrou características essenciais de um verdadeiro discípulo, e todos nós precisamos ser cheios do Espírito. Essa é uma ordem de Deus para nós, enchei-vos do Espírito. E muitas vezes nós estamos cheios de nós mesmos, cheios apenas de conhecimento, cheios apenas de costumes, cheios apenas de razão, e não estamos cheios do Espírito Santo. Nós possamos aprender algumas marcas que eu quero trabalhar com os irmãos e que tem falado muito no meu coração e tem me deixado, sinceramente, envergonhado de ver o testemunho desse homem, mas de outra forma esperançoso de ver como que Deus capacita as pessoas e como que Deus pode fazer isso na nossa vida também. A primeira marca de uma vida de um cristão cheio do Espírito Santo é uma vida irrepreensível.
Em Atos capítulo 6, verso 3, diz que na escolha ali para ajudar no serviço, diz: irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, em quais encarregaremos desse serviço. Alguém cheio do Espírito Santo tem uma vida, como diz aqui, ó, de boa reputação, que é cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Estevão era um homem íntegro, não havia duplicidade nele, não havia um discurso bom e uma vida torta. Algo que chama atenção na vida de Estevão é o fato dele ser cheio. Observem, meus irmãos, no verso 3, capítulo 6, verso 3. Cheio do Espírito Santo. Depois, e cheio de sabedoria. Depois, no verso 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Depois, no verso 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais. Estevão não fazia por ele mesmo. Estevão não fazia porque ele era melhor do que os outros, porque ele estava cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de poder, cheio de sabedoria vinda do alto. Então, quando nós olhamos para Estevão, a vida dele projeta para Jesus. Porque se ele não estivesse cheio do Espírito Santo, ele não faria isso. E se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós também não temos condições de dar esse testemunho que ele deu. Estevão foi salvo pela fé, vivia pela fé, estava cheio de fé e de sabedoria. E sabedoria é nós usarmos o conhecimento na hora certa, de acordo com a vontade de Deus. Sabedoria é você usar o conhecimento que você tem, que eu tenho, para a glória de Deus. Usar isso na hora certa, para glorificar a Deus. Não é apenas conhecimento como inteligência intelectual, mas é nós conseguimos usar isso em nossa vida. Estevão estava cheio de graça, ele transbordava. Quando o texto diz que ele estava cheio de graça, diz que ele transbordava a beleza de Cristo em suas atitudes, resplandecia a glória de Cristo e o amor de Cristo. Dá para imaginar uma pessoa que expressa isso na sua vida, meus irmãos? Onde a própria palavra de Deus dá testemunho de que ele era cheio de graça, cheio de poder, cheio do Espírito Santo. Porque não tem como estar cheios do poder, não tem como estar cheios do Espírito Santo e não estar cheio de poder, porque o Espírito Santo é o que capacita a nossa vida, é o que dá poder para nós, é o dínamo que nos faz ter poder de acordo para executar a palavra de Deus, para cumprir a vontade de Deus, para testemunhar a glória de Deus e influenciar pessoas. É essa primeira marca que nós vemos, que Estevão tinha uma vida íntegra diante de Deus. Ele era uma pessoa que, quando alguém foi escolher, olharam para a vida dele e falaram assim: esse homem está cheio do Espírito Santo, está cheio de Deus. Que testemunho, que as pessoas viram isso nele. E isso aqui é o começo de todos os outros passos. A segunda marca são as boas obras, que são fruto de uma vida cheia do Espírito Santo. Tiago fala sobre isso. Não tem como nós estarmos cheios do Espírito Santo e não termos obras que testifiquem essa fé, essa vida cheia do Espírito Santo. Nos versos 8 e 9, no capítulo 6, diz que Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quando nós estamos cheios de Deus, saturados, no sentido de não saturado de não caber mais, mas estamos transbordando de cada dia mais do Espírito Santo, a nossa vida vai frutificar isso em obras, em poder, em testemunho. Não tem como nós dizermos que nós estamos cheios do Espírito Santo e a nossa vida não impacta as pessoas, e o nosso testemunho continua sufocado. Uma vida cheia do Espírito Santo, sem obras que testifiquem essa fé, Tiago diz que é morta. Primeira coisa que a Bíblia testifica aqui, no caso de Estevão, não são as obras, são o fato dele estar cheio do Espírito Santo. Por isso que primeiro vem o encher do Espírito Santo, e esses sinais, e toda a influência que Estevão tinha, é consequência disso. Então, se nós buscarmos nos encher do Espírito Santo, as obras vão acontecer. Os resultados vão ser inevitáveis. Nós vamos testemunhar, nós vamos ser sal e luz nesse mundo, nós vamos evangelizar, nós vamos testemunhar. Então, primeiro nós devemos buscar nos encher do Espírito Santo.
Essa graça que diz aqui no verso 8 e 9 indica um caráter bondoso, semelhante ao de Jesus. Diz que Estevão era cheio de graça e poder. Um caráter que expressa a semelhança do Salvador, a semelhança de Jesus Cristo na vida dele. E poder porque ele fazia sinais e prodígios. Isso era visto apenas, isso foi relatado apenas nos apóstolos. Estevão talvez seja o primeiro, que não é um dos apóstolos, que a Bíblia diz que ele fazia sinais e prodígios. Tamanha a intensidade da comunhão dele com Deus. O verso 8 diz que ele é cheio de graça. Ele atendia às necessidades das viúvas, aconselhava, servia, testemunhava. O evangelho vazava pelo sangue, pelas veias, corria pelas veias de Estevão. Nada podia impedir, independente do serviço, da função que ele ocupava, ele levava o evangelho, ele testemunhava, ele expressava a graça de Deus, a bondade de Deus. E eu lembro de 1 Pedro 2,12, que diz que nós devemos manter exemplar o nosso procedimento no meio dos gentios. Estevão tinha uma vida assim. Ele tinha uma vida reta, íntegra, e ninguém podia atacá-lo com provas claras. Tanto é que nós vimos que usaram de acusações falsas para acusar ele. Porque ninguém podia falar se esse homem está enganando, esse homem fala uma coisa, mas olha a vida dele. Não tinha onde pegar na vida dele. Nos primeiros séculos, então, a imoralidade, os crimes foram lançados contra os cristãos. Por isso que Pedro fala isso. As pessoas acusavam os cristãos de imoralidades para tentar enfraquecer o testemunho. E acusações falsas. E o povo continuava firme, porque estava cheio do Espírito Santo. E no verso 15, diz que a prática do bem deve calar a ignorância dos insensatos. A vida de Estevão era a melhor resposta para as acusações falsas contra ele. Nós vamos ver que em nenhum momento Estevão advoga em causa própria. Nenhum momento ele fica defendendo ele, Estevão, eu faço isso. A visão dele era a causa de Cristo. E ninguém podia olhar para ele e falar assim, isso está envergonhando o nome de Deus. As pessoas, tanto é que não puderam calar, o que fizeram? Mataram. Porque não conseguiam calar a verdade. As obras de Estevão testificam que ele realmente era um homem segundo o coração de Deus. Nós lemos lá em Tiago, queria que os irmãos abrissem Tiago, só para nós vermos o tamanho dessa expressão. Tiago 2, Tiago 2, capítulo 14 em diante fala sobre isso. Mas vamos ler o verso 2, 17 e 18. Diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu com as obras mostrarei a minha fé. Está falando da importância da fé sem obras. A fé está associada a obras. É um bilhete que leva as duas coisas, fé e obras. Estevão teve isso. Uma vida cheia do Espírito Santo demonstra essas obras em tudo que faz. Estevão não tinha que ficar pensando como que ele vai agir ali, como que ele vai agir ali, como que ele vai ser lá fora. A vida de Estevão era uma integridade. Aonde ele ia, o que ele fazia, ele expressava essa graça de Deus, a bondade de Deus. Era, vamos dizer assim, era natural e ao mesmo tempo sobrenatural na vida dele. Por ele estar cheio do Espírito Santo, isso vazava em tudo que ele fazia. No falar, no agir, no relacionar, na importância com as pessoas, em ajudar as viúvas, em pregar o Evangelho, em não se defender, e em lutar pela causa de Cristo. Nós não podemos imaginar o que Deus pode fazer através de alguém que está cheio do Espírito Santo. Em tudo que Estevão fazia, ele exaltava a pessoa de Cristo e mostrava, e as pessoas olhavam para ele e falavam assim, o que esse homem tem? A terceira marca, então, que nós vemos é a sabedoria no falar. Atos 6, capítulo 10. Aqui, a partir do 8, diz que Estevão foi levado para o Sinédrio, para um lugar de julgamento, e levaram ele, e as pessoas estavam, o verso 9 diz que levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, e discutiam com Estevão, argumentavam com Estevão sobre o que ele
o que ele estava pregando, porque ele estava sendo acusado de blasfemar a lei, o templo, e tirar as tradições de que Moisés tinha levado o povo. Mas, na verdade, eles estavam interpretando errado, porque ele estava dizendo que Jesus é o cumprimento de tudo isso. Jesus é o cumprimento da lei, que a adoração agora não está mais vinculada ao templo, como nós lemos lá no caso da mulher samaritana. Onde que nós devemos adorar? Os judeus achavam que a lei cerimonial ainda estava em vigor, que a adoração tinha que ser somente no templo, e Jesus diz lá em Mateus: chegou eu que sou maior do que o templo. Estevão estava apontando para Jesus, que é o cumprimento. Quando ele fala que a lei cerimonial tornou-se obsoleta, ele não está blasfemando, ele está dizendo ela tinha uma utilidade até certo ponto. Agora, com a vinda de Jesus, aquilo apontava para Jesus. E Jesus é o cumprimento de tudo aquilo. E as pessoas não aceitavam. E achavam que ele estava blasfemando contra a lei, os costumes de Moisés e a tradição deles adorarem no templo. Mas ele não era blasfêmia, é que ele estava apontando para Cristo, que é o cumprimento de tudo isso. Então aqui eles estavam discutindo, e no verso 10 diz que não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual lhe falavam. Meus irmãos, Estevão foi colocado diante do sinédrio, diante das pessoas, e o sumo sacerdote, depois nós vamos ver que interrogava ele. E Provérbios 10, 11 diz que a boca do justo é fonte de vida. Estevão falava com sabedoria, que as pessoas acusando ele verbalmente não conseguiam superá-lo, não conseguiam vencê-lo, não conseguiam derrotá-lo nos argumentos. Essa é a característica de um homem cheio de Deus. E por quê? Porque Jesus tinha feito uma promessa em Lucas 21:15. Abram aí, Lucas 21:15. Por isso que nós devemos ver que Jesus na vida de Estevão. Lucas 21:15. Lucas capítulo 21, verso 15 diz assim: porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Olha que promessa, Jesus está cumprindo aqui, deu sabedoria na boca de Estevão. Não é que Estevão tinha bons argumentos retóricos por ele mesmo, mas Estevão estava sendo assim, boca de Deus. Deus tinha colocado as palavras no coração dele, tinha dado sabedoria do alto. Sabedoria do alto, por isso que Tiago fala, se alguém quer sabedoria, peça a Deus. E nós vemos aqui que ele, sabedoria no falar, ele debatia com as pessoas de forma certa que as pessoas não conseguiam derrotá-lo. Deus enchia o coração dele de sabedoria e ele conseguiu usar isso na hora certa, para o motivo certo. A vida de Estevão era íntegra, as obras dele comprovavam sua fé, e agora nós vemos que a sabedoria nas palavras dele diante ali do sinédrio. Porque Deus dava essa sabedoria para ele. Muitas vezes nós temos palavras certas, frases corretas, mas não temos vida. E as pessoas olhavam para Estevão e viam a vida, uma vida diferente, embora não fossem convertidas pela vida dele, mas não podiam atacá-lo. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela fala também pelo poder do Espírito Santo, meus irmãos. Ela usa as palavras certas, argumentos certos, para defender a causa de Cristo. Em todas as situações, Estevão estava acuado ali. Ele não partiu para agressividade, não tentou negociar, ele debatia de forma sábia, com a sabedoria que vem do alto. Uma outra característica é uma paz inexplicável, aquela paz que excede todo o entendimento nas horas mais difíceis da vida. Meus irmãos, isso é fantástico. Nós iremos no verso 15 do capítulo 6, que diz, a partir do 10, diz que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. E o que aconteceu no verso 11? Subornaram homens, pagaram para as pessoas depor contra Estevão de forma falsa, compraram testemunhas. Falaram assim, vamos acabar com esse homem. Vamos inventar um monte de história, de fofoca, de boato. E diz que, e subornaram os homens, que os homens disseram, temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Foi aquilo que eu expliquei agora há pouco. E aí eles investiram, então sublevavam o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio.
Apresentaram testemunhas falsas que depuseram. Falaram, esse homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Estavam presos aos velhos costumes. Porque o temos ouvido dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Jesus estava se referindo à destruição do próprio corpo, do templo, que agora ele seria ressuscitado em 3 dias, e Jesus é maior que o templo. A adoração agora não está mais presa a lugar. E as pessoas entendiam errado e blasfemaram contra Moisés, achando que Estevão estava lá para fazer bagunça e arruaça por conta disso só. E aí disse aqui no verso 15, todos os que estavam assentados no sinédrio, irmãos, todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Que paz é essa que expressa diante de acusações pesadas, diante da iminência de sofrer morte? As pessoas olharem para o rosto dele e não verem um rosto de amargura, de medo, de ressentimento, mas verem um rosto transfigurado. É a semelhança do rosto de Moisés quando desce do monte com as leis. De forma sobrenatural, expressando ali uma presença de Deus tremenda. E as pessoas olharam para ele e viram o rosto como se fosse de anjo. E essa paz é uma paz que Jesus fala lá em João 14, 27. Minha paz vos dou. Eu não dou a paz como o mundo a dá. Não se atemorize o vosso coração, creia em Deus. Estevão estava tão cheio do Espírito Santo de Deus que na iminência da morte ele demonstrava uma paz sobrenatural que expressava em sua própria face. Todos viram isso em Estevão. Ele enfrentava as autoridades máximas da sua época. Nós não vemos sinal de medo no rosto de Estevão. O que na verdade eles estavam distorcendo, dando falsas acusações. E aí eles não conseguiram, eles viram isso, essa paz no coração de Estevão, através do rosto de Estevão, meus irmãos. Imagine você e eu ali sendo acusado, acusações falsas, na iminência de ser morto, diante das autoridades, as pessoas olharem para você e para mim e verem uma expressão de uma comunhão com Deus, de uma paz tão grande, que não dá para explicar. E a prova de que Estevão não estava blasfemando, está lá, quem quiser anotar, está em Mateus 12, 6, quando Jesus fala que ele é maior do que o templo. A quarta marca nós vimos que é essa paz inexplicável, diante de acusações, diante do perigo, diante de tribulações, diante de aflições, diante de acusações falsas. O Espírito Santo nos capacita a mantermos um bom testemunho. A quinta marca na vida desse homem de Deus é uma coragem para falar do Evangelho. Meus irmãos, todos nós temos oportunidades de falarmos do Evangelho para muitas pessoas. E temos oportunidade de falar do Evangelho para muitas pessoas que nós sabemos que o máximo que vai acontecer é elas falar assim, eu não acredito nisso. E a gente tem medo de ouvir isso. Medo de ser ridicularizado. Medo de falar, nossa, você pensa nisso ainda? Nossa, nós sofremos uma certa pressão. Porque nós estamos muito preocupados conosco mesmos. Com o que vão pensar de mim, se eu vou perder algum benefício, se eu vou perder alguma amizade. Nós colocamos essas coisas muito em peso ainda. Mas Estevão tinha uma coragem para falar do Evangelho que eu acredito que ele não estava preocupado, ou muito pouco preocupado com o que poderia acontecer na vida dele. No capítulo 7, dos versos 51 a 54, depois que Estevão faz toda a defesa dele perante o Sinédrio, que eu não quero entrar nesse ponto, ele mostra, diante das acusações falsas, desde o Velho Testamento, como que Deus vem trabalhando na vida de Abraão, de José, de Moisés, de Davi, e vem discursando. É o maior discurso, que está no capítulo 7, do verso 2 ao 53, dizendo como que Deus vem trabalhando, como que Jesus veio cumprir todo esse trabalhar de Deus desde o Velho Testamento. E agora, no verso 51, depois que ele, no final do discurso dele, ele vira para as autoridades e fala assim, homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e de ouvidos. Ele estava diante
dando um discurso, uma defesa que não era uma simples defesa pessoal. Ele estava defendendo a causa de Cristo perante as autoridades. Ele não estava num culto como nós estamos, com pessoas interessadas em ouvir o que ele tinha para falar. Ele estava falando para pessoas que estavam querendo achar uma brecha para matá-lo. Então ele estava diante de oposições, ele estava diante de animais ferozes, vamos dizer assim, querendo matá-lo. E ele fala assim, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Os ouvintes dele estavam cegos e surdos para aquilo que ele estava falando. E olha a coragem desse homem. Ele não falou assim, meus amigos, eu sei que é difícil entender isso, eu sei, então vamos tentar aqui amenizar essa situação. Ele estava em total minoria, naturalmente falando, mas por estar cheio de Deus, ele tinha um poder e uma coragem que multidões não têm. Porque ninguém está sozinho se está cheio do Espírito Santo. Não podemos estar diante de qualquer oposição. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos confiança no poder de Deus. Então Estevão diz, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Olha a ênfase que Estevão dava ao Espírito Santo. Vós resistis, o que na vida dele não ocorreu pela graça de Deus. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vos fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram o que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, o povo que havia também condenado a Jesus. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. O homem que está cheio do Espírito Santo não negocia sua fé diante de inimigos, diante de multidões que o afrontam. Meus irmãos, como isso expôs o meu coração. Como nós precisamos, não é buscar coragem, como nós buscamos precisar nos estar cheios do Espírito Santo. Não é, deixa eu aprender alguma técnica de evangelismo com Estevão. Não tem técnica, não tem 10 passos, não tem 5 dicas. Tem uma só, enchei-vos do Espírito Santo. E nós procuramos técnicas, procuramos métodos, mas Deus não usa métodos. Deus usa pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Nós estamos muito preocupados com técnicas. E nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Para não trocar a verdade de Deus por nada. Para não negociar, para não rebaixar o Evangelho, para atrair pessoas, para não sofrer oposição. Ele não ameniza o seu testemunho, não tenta um acordo para proteger a sua vida. Não tenta ali fazer simular alguma defesa que possa também beneficiá-lo. Ao contrário disso. Nós vemos que no capítulo 7, verso 1, quando ele é levado ao sumo sacerdote, ele teve uma chance, estava tendo as acusações falsas, levaram ele ao sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote perguntou? Porventura é isto assim? Ou seja, me explica agora essas acusações. Estevão podia ter pensado, puxa, a coisa está piorando para o meu lado, é melhor eu dar um jeito de negociar isso aqui. Foi aí que ele deu o discurso todo dele, que culminou nesses versos 51 a 53 que nós lemos. Ele não fez nenhuma negociação, ele era um gigante para servir em todas as coisas na igreja, para atender os necessitados. E também era um gigante para atuar em todas as áreas, para com sabedoria enfrentar a oposição pela causa de Cristo. E lá em 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu um espírito de medo e de covardia, mas de poder. O Espírito Santo não gera medo em nosso coração. Claro que eu tenho medo, e eu imagino que os irmãos também tenham, mas isso é fruto ainda de uma fé pequena, pelo menos na minha vida. Como eu preciso encher mais do Espírito Santo, ter a minha fé aumentada, porque Jesus disse que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos àquela amoreira, sai daqui e planta em outro lugar. E os estudiosos dizem que é preciso 750 unidades de semente de mostarda para dar 1 grama. Como ela é pequena. 750 unidades para dar 1 grama. Só que, em pouco tempo, em questão de 1, 2 anos, essa semente ela pode se tornar uma árvore de 3,5 metros a 4,5 metros, se ela for cultivada.
assim a nossa fé. Ela pode ser pequena, menor do que um grão de mostarda, mas se nós alimentarmos essa fé com a palavra de Deus, conforme um irmão do passado, o Moody, falou assim: eu orava para que Deus aumentasse a minha fé, e parece que a minha fé não vinha, e ele queria ter a fé aumentada. Aí ele falou: então eu comecei a ler o capítulo 10 de Romanos, de toda a palavra de Deus, então a minha fé vem sempre aumentando. Meus irmãos, a fé está ligada à palavra de Deus, está associada à pessoa de Jesus Cristo. A fé em si mesma, ela é extremamente frágil. Toda vez que a Bíblia fala de fé, ela amarra a fé à pessoa de Jesus. Então nós precisamos buscar a Cristo na palavra de Deus, nos enchemos do Espírito Santo e a nossa fé vai aumentando e nós vamos nos tornando cheios do Espírito Santo e capacitados para testemunharmos com maior integridade, de forma que glorifica mais a Deus. Então não olhe para o tamanho da sua fé hoje, porque a nossa fé ainda é pequena, mas que nós precisamos aumentar e fazer essa fé crescer, como essa árvore cresce, e tomar conta de nosso ser e ir acabando com os nossos medos, nossos receios, nosso amor próprio, e essa fé vai aumentando. Foi isso que aconteceu. As palavras de Estevão saíam da boca dele porque estavam dentro do seu coração. Ele não estava preocupado com consequência, ele não pesava. Se eu falar isso, o que vai acontecer? Se eu falar, então não vou falar. Se eu falar isso, eu vou perder isso aqui, então não vou falar. Estevão tinha uma visão só, que era a glória de Deus. A sexta marca é ver pela fé o que os outros não conseguem ver. Isso aqui é fantástico, está no verso 55 e 56 do capítulo 7. Diz que, o verso 54 diz assim: ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Conforme Estevão ia falando, ninguém ia se quebrantando, ninguém ia falando: puxa, que sabedoria desse homem, nossa, eu preciso disso. Que testemunho. O que aconteciam? Enquanto ouviam, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele, meus irmãos. Quanto mais Estevão falava, mais as pessoas tinham raiva e fúria dele. As pessoas estavam igual um animal feroz diante dele, querendo acabar com ele. Ninguém estava sendo quebrantado. O auditório, ninguém respondia ao que Estevão falava, muito pelo contrário, tinha a reação cada vez mais adversa. E Estevão continuava falando. E aí diz que mas Estevão parou de falar, ficou com medo? Não. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Meus irmãos, Estevão estava tendo uma visão ali da presença de Deus, o céu se abrindo. E ele vendo a glória de Cristo, o que eu aguardava, isso encheu ele de coração, tirou o temor do coração dele. Ele viu o trono, a majestade de Deus, ele não estava vendo a fúria do sinédrio, ele estava vendo a glória de Deus. Ele não estava preocupado com as pessoas rangendo os dentes contra ele, ele estava tomado pela visão que ele estava tendo da glória de Deus, de Jesus. A Bíblia sempre trata Jesus assentado à destra de Deus. Talvez esse aqui seja o único caso que a Bíblia diz que Jesus está em pé à destra de Deus. E a razão é porque Jesus, como advogado, viu tamanha glória, o testemunho de Estevão, que levantou-se, meus irmãos. Estevão viu Jesus de pé para recebê-lo. Estevão viu os céus abertos, o Filho do Homem estava à destra de Deus. Há muitos casos, meus irmãos, de que isso é uma possibilidade, não em todos os casos, mas de que Deus, Ele concede essa visão, essa antecipação da visão da glória de Cristo para pessoas que estão na iminência de morrer. Por isso que é inexplicável pessoas, na hora da morte, terem uma paz tão grande, que podem antever, pela graça de Deus, o que as aguarda, e o contrário também, verdadeiro. Pessoas que não creem em Jesus e ficam ainda mais desesperadas à hora da morte, porque também têm, de uma forma inexplicável, veem o lugar para onde podem ir. Estevão via aquilo ali, e foi graça de Deus para ele suportar essa pressão. Somente alguém cheio do Espírito Santo pode ter uma esperança e pode não ficar preocupado com os ataques, mas falar: Senhor,
que visão que eu estou tendo, que ninguém mais estava vendo. Era como se Jesus estivesse falando, servo bom e fiel, pode vir. E lá em Marcos 8,38 diz que todo aquele que se envergonhar do meu nome, eu vou me envergonhar diante dele, diante do Pai. Marcos 8,38 ou 39. Mas no caso de Estevão foi ao contrário. Jesus levantou-se. E a sétima marca de um cristão cheio do Espírito Santo é que ele vai até o limite. Ele paga alto pela sua fé. Ele não vai até certo ponto. Quando ele vê que o negócio está piorando, ele retrocede. Ele vai até o fim. Meus irmãos, nenhum de nós, a julgar por mim, tem condições de ter uma vida assim. Por isso que, lendo, estudando a vida de Estevão, é somente pela graça, é somente pelo poder do Espírito Santo que isso pode acontecer nas nossas vidas, em situações menores ou maiores. No versos 57 e 59, então, nós lemos ali do capítulo 7, que eles, clamando em alta voz, meus irmãos, eles tamparam os ouvidos, não queriam mais nem ouvir. E, unânimes, arremeteram contra ele. E o que fizeram no 58? Lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Meus irmãos, Estevão foi até o fim. Deus o capacitou a ir até o fim. Estevão estava, porque ele vivia para Deus, ele estava preparado para morrer por Deus também. As pessoas clamavam em alta voz, não queriam ouvir, mas Estevão falava. As pessoas não queriam vê-lo, mas Estevão estava lá. Ele não convenceu ninguém com seu discurso. Por isso que nós não devemos estar preocupados com resultados. Estevão cumpriu o papel dele, mesmo diante ali das pessoas que ninguém deu bola para o que ele estava falando. Ao contrário, todos eles rejeitaram e apedrejaram ele. Não conseguiram calar a verdade e tentaram matar a voz que estava falando a verdade. Então Estevão ali diz que apedrejaram ele, e ele fez uma oração, que está nessa oitava marca de um cristão cheio do Espírito Santo, que é a segurança da salvação. Nos versos 59, parte B, a 60, diz assim: Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, meus irmãos, a pedra correndo solta em Estevão, pessoas agredindo ele, enquanto isso, ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Uma oração semelhante à do próprio Senhor Jesus, quando orou na cruz. E no verso 60 ele diz: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Meus irmãos, Estevão não estava preocupado só com ele, na hora da morte. Ele falou: Senhor, receba o meu espírito. Ele tinha certeza para onde ele estava indo. Ele não tinha mais nada para resolver de pendência na vida dele na hora da morte. Ele falou: puxa, eu não podia estar morrendo, eu tinha tanta coisa ainda para consertar na minha vida. Ele falou: Senhor, receba o meu espírito. E depois ele orou pelos outros. Ele falou: Senhor, não lhes impute este pecado. Muitos de nós gostamos de falar assim: eu morro, mas eu morro atirando. Ou seja, assim, eu posso ser atacado, mas eu luto até o fim. Estevão morreu orando e perdoando. Ele não morreu tacando pedra em ninguém. Não morreu ofendendo ninguém. Ele morreu entregando o espírito dele a Deus, uma confiança total no amor de Deus, para onde ele estava indo, e morreu. Irmãos, imagine você orar por alguém que te ofendeu. Falar: Senhor, não impute esse pecado para esse irmão que falou mal de mim, que não me cumprimentou, que a gente fica... Estevão estava sendo apedrejado. Ele falou: Senhor, não lhes impute esse pecado. Meus irmãos, eu não sei, mas a minha reação é de vergonha. Por poucas coisas nós ficamos tão machucados e oramos contra a pessoa. Senhor, trabalho no coração daquele irmão que é tão duro, e aquele outro, e aquela outra. E Estevão estava pedindo: Senhor, não impute esse pecado a essas pessoas. E quem estava ali? Saulo, o futuro apóstolo Paulo. Estevão estava orando por ele, no meio das pessoas. Estevão ainda
reuniu forças na hora da morte para orar pela vida dele e pela vida dos outros. Saulo estava ali. Estevão estava tranquilo com relação à morte. E obra lá em 2 Timóteo, meus irmãos, capítulo 1, verso 12. 2 Timóteo 1, 12. Segunda Timóteo 1,12. Olha o exemplo de Paulo. Paulo no verso 7 diz que porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aí ele fala, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não sendo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Meus irmãos, que frase, que testemunho do apóstolo Paulo. Ele está falando assim, Deus venceu o poder da morte. O rótulo que vem agora em morte, está escrito morte, mas o interior do conteúdo é vida eterna, porque Deus venceu o aguilhão da morte. Embora nós possamos passar pela morte física, o que nos aguarda é uma vida eterna com Jesus. E é isso que esses homens tinham tão forte na vida deles. A glória de Deus tomava conta que tirava os medos que nós temos do poder da morte. Jesus venceu a morte por nós. D.L. Moody, um irmão do passado, diz assim, após estar muito doente, quase na iminência de morte, ele diz assim, afasta-se a terra de mim e aproxima-se o céu. Eu estou entrando na glória. A pessoa na iminência da morte fala isso. A terra está se afastando. Aproxima-se o céu, eu estou entrando na glória. Satisfeito, alegre. Martin Lloyd Jones, após sofrer de uma doença grave que estava levando sua força, reuniu a família e a igreja e disse assim, não orem mais pela minha cura, não me detenham da glória. Essas pessoas viveram um evangelho, uma vida tão intensa enquanto Deus permitiu. Enquanto Deus deu vida, eles queriam viver. Mas quando perceberam que era a hora, eles falaram, Senhor, para as pessoas, não tire o melhor. Eu vivi a vida inteira para isso. Não me roubem essa alegria. Como isso expõe o nosso coração, meus irmãos. Eles sabiam nas mãos de quem a vida deles estava. Estevão viveu como seu mestre Jesus ensina. E ele morreu como Jesus, entregando o seu espírito e perdoando os seus inimigos. Claro que a morte de Jesus não pode ser comparada com a de Estevão. Mas a comparação aqui está no fato de Estevão viver para a glória de Jesus e na hora da morte ter uma atitude que glorifica Jesus. Como Jesus orou ao Pai, Estevão orou a Jesus. Como nós vemos em 1 Pedro 2, 21 a 24. Orou por Saulo também, isso aconteceu. E disse que com essas palavras, depois que ele falou, Senhor, não lhes impute este pecado, com essas palavras adormeceu e disse que Saulo consentia na sua morte. Meus irmãos, essas marcas de um homem cheio, de um cristão cheio do Espírito Santo de Deus, precisam nos impactar. Nós não podemos nos contentar com o que já alcançamos, com a vida que temos. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, que é o nosso exemplo máximo, e para a vida de homens que Jesus deixou de exemplo para nós temos que olhar e falar, Senhor, como eu preciso de me encher do Espírito Santo, como eu preciso ser mais íntegro em meu coração, viver mais por uma causa só. E a morte de Estevão, dentre tantos princípios outros que esse texto nos traz, ela foi usada também para não apenas para ser o primeiro mártir, mas a partir da morte de Estevão, a missão da igreja passou a ser global. Os cristãos começaram a se espalhar por todas as regiões, e Paulo começou a perseguir os cristãos de casa em casa,
E por eles terem espalhado, o cristianismo cresceu. Por isso que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Por causa da morte de Estevão, os discípulos se espalharam e o cristianismo começou a alcançar outras regiões. E Saulo foi impactado pela vida de Estevão, e mais tarde, no capítulo 9, Deus o alcançou e converteu daquele perseguidor da igreja, agora para aquele apóstolo, aquele defensor da causa de Cristo. Então, nós aprendemos que Estevão não pode ser visto apenas como o primeiro mártir, mas como alguém cheio do Espírito. Não só alguém que morreu, mas a forma que viveu, a forma que morreu. Lucas enfatiza esse papel vital de Estevão na missão mundial da igreja. A partir da morte dele, a vida de Estevão não acabou com a morte dele. Estevão estava tendo um gozo muito mais completo e o seu legado nos afeta até hoje. E foi essencial para que o cristianismo crescesse e se espalhasse, através da perseguição, porque na história da igreja, quanto mais a igreja foi perseguida, mais ela cresceu. A adoração não está mais presa a lugar, a igreja se espalhou. Jesus é o cumprimento de todas as coisas que o Velho Testamento apontava. A vida e a morte de Estevão impressionou Paulo. O nosso testemunho, mesmo que você não imagine, ele impacta a vida de pessoas. A sua fidelidade a Cristo, a sua vida cheia do Espírito Santo, pode afetar pessoas que hoje são suas inimigas. Pessoas que estão querendo destruir a sua vida com o seu testemunho, elas podem mais tarde, quem sabe, Deus é quem sabe, Deus pode usar a sua vida, o seu testemunho, para converter outras pessoas. Para falar assim, por que essa pessoa não cede a isso? Por que essa pessoa é assim? Por que esse casamento é desse jeito? Por que os filhos... E mesmo que na hora as pessoas estejam rangendo os dentes contra nós, Deus pode usar isso para a glória dele. E o principal é porque Estevão teve uma vida cheia do Espírito Santo. E esse Espírito Santo também nos enche, à medida que nós os buscamos. À medida que nós o buscamos. Que nós possamos aprender com a vida desse homem, a importância de nós enchermos o Espírito Santo, termos uma vida intensa. Ninguém nunca, no julgamento final, ninguém nunca vai ouvir de Jesus o seguinte: puxa, você se dedicou demais a mim. Não podia, não precisava. Ninguém nunca vai ouvir isso aqui de Jesus. Não precisava exagerar. Não precisava ser tão crente assim. E às vezes a gente pensa que já está bom. Já está bom. Mas o nosso alvo é Jesus. E Jesus colocou outros exemplos para nós. De uma vida assim que nós podemos ter, meus irmãos. Nós podemos ter uma vida muito mais cheia do Espírito Santo que nós temos hoje. Nós precisamos clamar isso a Ele. E sermos diligentes no estudo da palavra, numa vida de oração, que o ministério dos apóstolos era oração e pregação da palavra. Esse é o ministério de todos nós. Nós não podemos abandonar a nossa vida de oração. A oração é o oxigênio do cristão. Se nós não oramos, nós não mantemos comunhão com Deus. Nós não mantemos intimidade com Deus. Deus instituiu a oração como um dos meios de nós crescermos, aumentarmos a nossa fé, a nossa intimidade com Cristo. Qual foi a última vez que eu e você fizemos uma oração sincera? Não aquela oração, obrigado pelo alimento, obrigado por esse dia, amém. Mas a oração que você se derrama diante de Deus, que você fala: Senhor, como eu estou longe desse padrão, como eu tenho sido dividido, como eu tenho envergonhado o Teu Evangelho, Senhor. Me dê graça, como eu tenho negociado os Teus princípios, como eu tenho sido falho, como eu tenho sido orgulhoso em achar que já está bom. Uma oração que clama ao Senhor. Que Deus nos leve a um arrependimento e uma busca por Ele enquanto é tempo, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, tem piedade, tem misericórdia de nós. Atinge a todos nós aqui, Senhor, com o Teu Espírito. Nos quebranta, nos faça caminhar olhando para o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. Obrigado pela testemunho da vida desse Teu servo, que o Senhor o capacitou a ter uma vida tão intensa, tão cheia do Espírito, que marcou a história da igreja, marcou a época dele, marcou a nossa vida ainda hoje. Faça isso em nossas vidas também, que possamos responder ao que o Senhor tem mostrado, ao que o Senhor tem se revelado a nós através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.